Eu já contei aqui no canal a minha história, como eu saí de não saber tráfego pago até trabalhar com grandes profissionais do mercado digital. Mas hoje eu quero contar para vocês um pouco mais de como foi essa virada de chave, qual foi o detalhe que fez com que realmente esse caminho fosse possível. Então fica aqui, depois da vinheta, assiste o vídeo que eu vou falar tudo para você. Sejam muito bem-vindos ao nosso 14º episódio do Nudge Sessions. São 14 episódios, um episódio a cada 15 dias, 28 semanas. Já deu meio ano de episódios aqui para vocês. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito. Por que eu gosto muito? Porque foi um tema que realmente trouxe uma virada de chave para o meu negócio. E eu espero que depois desse vídeo, já que ele é um tema muito prático, possa trazer também uma virada de chave para o seu negócio, que você consiga aplicar isso e colher os resultados da mesma forma que eu colhi. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que você vende, como você vende e o porquê você vende. E por que a gente vai falar dessas três áreas, dessas três coisas? Porque eu nunca tinha pensado em responder essas perguntas. Eu sempre sabia o que eu vendia. Eu vendia tráfego pago. Eu vendia para as pessoas um serviço de fazer anúncios online. E era isso. E eu sabia como eu fazia. Eu abria o gerenciador de anúncios e destrinchava lá dentro com o material que o cliente me mandava. E era isso. Se você me perguntasse na época por que eu fazia aquilo, eu ia falar porque eu queria ganhar dinheiro. Eu não aguentava mais fazer faculdade, porque eu estava querendo mudar de vida, porque eu estava buscando uma oportunidade de fazer uma coisa nova. E esse era o porquê eu queria fazer aquilo. Não tinha um propósito por trás. E aí já dando um spoiler do que a gente vai falar no resto do vídeo. Mas foi muito importante quando eu me confrontei com essas três perguntas anos depois. Não faz muito tempo que eu decidi fazer essas perguntas, que eu fiquei cara a cara com esse conteúdo e decidi fazer essas perguntas. E por que elas foram importantes? Bom, primeiro porque eu vendia tráfego pago apenas, e hoje eu consigo visualizar que o tráfego pago, para mim, Carlos, e para a empresa, ele é um meio. Então hoje eu não vendo mais tráfego pago quando alguém me procura para fazer os anúncios. Eu vendo mais que isso. E vendendo mais que isso, isso norteou toda uma mudança de posicionamento que eu tive. Então, posicionamento nas redes sociais, posicionamento em reuniões, como eu me colocaria diante de um possível cliente. Então, eu vou dar o meu exemplo aqui, mas eu quero que você entenda que você pode pegar esse exemplo e adaptar para a sua realidade. Porque ele funciona para qualquer nicho, para qualquer trabalho, função, serviço, produto que você ofereça. Então, preste atenção no que eu vou falar e conecte os pontos na sua realidade, porque eu tenho certeza que vai ajudar. Então, com essa mudança de posicionamento, depois de definir o meu porquê, que eu vou falar para vocês ao longo do vídeo, eu entendi que eu tinha que me posicionar de maneira diferente para oferecer a mesma coisa que eu oferecia anteriormente. Então eu tinha que falar para as pessoas agora, não mais como um prestador de serviço, não mais como um simples gestor de tráfego e me colocar como funcionário da empresa. Eu tinha que aprender a falar de empresário para empresário. Eu tinha que aprender a gerar mais valor para o meu cliente. Por quê? Porque gerando mais valor para o meu cliente, eu colocaria mais dinheiro no bolso dele. E aí, para fazer isso, eu tive que ir atrás de tipos de conteúdo diferentes que eu não olhava antes. Por que eu não olhava? Porque eu só fazia gestão de tráfego. Então eu precisava aprender sobre gestão de tráfego. Definindo um propósito e um caminho que eu queria seguir, eu descobri que eu precisava agregar mais valor com outros tipos de conhecimento. E aí foi quando eu comecei a estudar gestão de empresas, contratação, liderança, como montar uma equipe, como gerenciar uma equipe, gerenciar pessoas, comportamento, tudo isso que são skills que quando você olha na hora de contratar alguém que faz só gestão de tráfego, parece não fazer sentido. Até você entender que essa pessoa / essa empresa pode entrar no seu negócio e ser não mais alguém dentro daquela engrenagem, mas realmente uma parceria de verdade que tem potencial de mudar o rumo que você está
tomando naquele momento. Então foi estudando tudo isso que eu consegui parar, refletir e não vendi mais só tráfego pago. Então eu queria fazer uma pergunta para você agora, que é: como você pode gerar mais valor para o seu cliente e entender como que você pode trazer mais resultado para eles e que caminho que você precisa seguir para cumprir o seu propósito, se é que você tem um propósito bem definido. Porém, todavia, entretanto, evidente que eu não cheguei nessa conclusão com ideias da minha cabeça. Eu me inspirei em alguns conteúdos e o principal, eu trouxe aqui, foi esse livro do Simon Sinek que se chama Comece pelo Porquê. E recomendo extremamente a leitura. O que eu vou falar aqui provavelmente não é nem 1/10 do que vocês podem aprender lendo o livro em si. Mas foi onde abriu minha cabeça e onde eu volto lá para aquela pergunta do começo, né? O que você vende, como você vende, o porquê você vende. E o Simon Sinek traz no livro que ele acredita que grandes empresas e grandes lideranças que conseguem inspirar realmente as pessoas através do seu negócio, elas começam pelo porquê. E esse porquê é um propósito, são as crenças, são os valores que guiam aquela pessoa / organização em uma direção. Então, sem um propósito, você acaba ficando sem uma direção para seguir. E aí ele traz no livro, o principal conceito do livro, na minha visão, e acredito que das pessoas que leem e dele também, que é o círculo de ouro, que é exatamente a pergunta, o que, como e porquê, só que começando ao centro do círculo, o porquê. E aí ele traz que hoje, no mundo que nós vivemos, a maioria das empresas, elas começam pelo que elas vendem, algumas sabem como elas vendem, às vezes nem isso elas sabem, e quase nenhuma entende o porquê elas fazem isso. E se você pegar grandes empresas do mercado, negócios extraordinários que revolucionaram o mercado, elas têm muito bem definidas o porquê delas. E é esse porquê que guia todas as decisões que elas tomam. E saber o porquê você está fazendo aquilo, a organização está fazendo aquilo, é o que diferencia hoje bons negócios de negócios excepcionais. E para deixar mais claro, eu trouxe aqui alguns exemplos dos porquês de 4 grandes empresas que tenho certeza que você conhece, para ilustrar um pouco, e você vai conseguir perceber que esse porquê está imbuído em todas as decisões que elas tomam. Então vamos lá. Disney. Criar felicidade através de experiências mágicas e entretenimento. Nike. Trazer inspiração e inovação para cada atleta no mundo. Apple. Desafiar o status quo e pensar diferente. E Tesla. Acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. Depois desse vídeo, você pega essa informação, vai pesquisar, olha os produtos, olha as ações e você vai conseguir ter clareza de que esse porquê ele está dentro de absolutamente todas as campanhas e decisões que essas empresas tomam. E aí, gato? Não consegui te ignorar. Foi mal. E um outro ponto que eu queria trazer também é que recentemente eu tive num curso do G4 Educação e a gente estava estudando sobre cultura empresarial, como disseminar uma boa cultura, como ter uma boa cultura dentro da sua empresa. E esse tema foi levantado do porquê, do nosso propósito, valores, missão, tudo mais. E um ponto muito interessante que foi falado, que eu vou deixar aqui embaixo os créditos para quem falou isso, o nome da pessoa, foi que entender o propósito, ter uma visão clara de onde você quer chegar e do porquê você faz aquilo, te traz alguns superpoderes dentro de uma empresa. O principal superpoder é diminuir uma reunião, poderia levar horas em 2 minutos. E é muito simples, porque basicamente tudo que é falado e toda decisão que ela tem que ser tomada, ela é encaixada esta decisão está aproximando ou afastando a empresa do nosso propósito, do nosso porquê. Se a resposta foi não está nos aproximando, está nos afastando, parabéns, a reunião acabou. Não tem motivo para continuar pensando
ou remoendo aquela possível decisão. Se a resposta for que está aproximando, aí a gente segue para os próximos passos. Então, para fazer um resumão aqui e para você entender que para se posicionar como autoridade, para conseguir ter clareza de onde você quer chegar, para conseguir cobrar mais, ter mais clientes, tomar melhores decisões dentro da sua empresa e do seu negócio, você precisa sentar, voltar com um papel e uma caneta e definir o porquê você está fazendo aquilo. O seu real propósito de ter aquela empresa. E com esse propósito em mente, você vai conseguir não entregar somente mais um produto ou serviço, mas você vai de verdade conseguir gerar mais valor para o seu cliente. Que foi exatamente o que eu fiz aqui na Social Nudge, foi definindo o nosso porquê, trabalhando com anúncios online em um mundo onde você vê cada vez mais informações erradas, anúncios de jogos do tigrinho. Nosso porquê é muito claro, que é espalhar boas mensagens pelo mundo através dos nossos experts. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido claro. Eu não soltei o livro aqui, mas foi bom porque é realmente uma recomendação muito forte para vocês, que vocês consigam sentar, aplicar e comentem aqui no vídeo o porquê vocês fazem o que vocês fazem hoje, que eu acredito que vai agregar muito em todo mundo que parar para assistir. E nos vemos nos próximos vídeos. Não esqueça de curtir, seguir o canal, mandar para um amigo, tio, tia, sobrinho, parente que vá se beneficiar com esse conteúdo. E até o próximo. Efeitos especiais.